meus pés no chão. Mais uma vez nós estamos com o Conto do Vigário e vocês não sabem da novidade de hoje. A Pascoal não sabe, Fernando já sabe. Sabe o quê? Não sei. Sabe, os ouvintes também não sabem. Hoje nós temos 2 edições do Conto do Vigário. Que maravilha, Um Conto do Vigário extra daqui a pouco. Então por quê? Porque eu vou explicar. O Conto do Vigário hoje já estava programado, a gente vai falar daqui a pouco, agora eu vou falar sobre a coroa do Advento, não é? Brevemente, afinal de contas ainda dá tempo de você prepará-la. E na segunda edição extra do Conto do Vigário, vou responder, vou explicar, não é? Aquela pergunta que ninguém acertou a semana passada. Qual é a hierarquia das celebrações litúrgicas? Você lembra, Fernando? Sim, sim. Tia Camô ficou lá recolhendo várias respostas, mas nenhuma acertou. Mas nenhuma acertou, não acertou. Então aí decidimos fazer um Conto do Vigário, mas eu não extraordinário, né? Um a mais, um plus. Dópio, uma dupla. Olha só. Então, olha, o primeiro Conto do Vigário nessa manhã vem explicar e justamente te convidar a preparar-se bem para o Santo Natal com a coroa do Advento. Acho que você já deve ter visto, na igreja geralmente tem, mas você pode fazer também na tua casa. Uma coroa, uma guirlanda pode ser, com 4 velas, não é? Da onde vem essa tradição? Na verdade, essa tradição ela é da igreja luterana, é da Alemanha. E conta-se no iniciozinho, não é? No iniciozinho da prática, que um pastor, num orfanato, para entreter as crianças, não é? Ele preparou essa guirlanda com algumas velas, 4 velas do domingo antes do Natal e algumas velas pequenas também para ir acendendo aos poucos, para que as crianças pudessem ir se preparando para o Santo Natal. Então no primeiro dia, acendia o primeiro domingo do Advento, depois umas velinhas pequenas, 7 velinhas, assim as crianças todas do orfanato poderiam ir já se preparando para o Natal. Isso foi interessante por quê? Porque a coroa em si nasceu no ambiente protestante, onde eles não seguem o calendário, não tem um calendário próprio, mas por causa da prática ali muito próxima com os católicos, eles celebram também no dia 25 a memória do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Então esse pastor idealizou essa guirlanda com essas velas a fim de entreter as crianças para que elas se preparassem para o Santo Natal. Depois, alguns anos depois, pela primeira vez na Catedral de Colônia, na Alemanha, você lembra que teve uma jornada mundial que foi em Colônia? Então, naquela catedral tem as relíquias dos santos reis magos, não é? Conta-se ali que aconteceu pela primeira vez de uma igreja católica, não é, uma catedral, não é, simplificando, colocando somente as 4 velas, não é, começasse a fazer essa prática, não é, da coroa do Advento, que depois se espalhou pelo mundo todo. Em que consiste essa coroa? Como eu disse, uma guirlanda, geralmente verde, por causa do cipreste que, né, durante o inverno continua verde, o verde e o cipreste, por isso a árvore de Natal também é um cipreste, significa Cristo que não é vencido nem mesmo pela nevasca, pelo tempo frio, pela escuridão, ele permanece vivo, né? Nós sabemos que para nós é um pouco estranho, né? Porque nós somos latino-americanos aqui, bem tropicais, mas o cipreste, ele durante a nevasca pode ficar, ele vai estar lá sempre verde. Então usa-se esse verde, esses galhos de cipreste e colocam essas 4 velas, geralmente brancas, mas podem ser também as cores roxa, 3 roxas e uma rósea, como as cores litúrgicas do tempo do Advento. E aí a cada domingo você acende uma dessas velas. A vela sempre foi símbolo de Jesus Cristo, luz do mundo. Então, no primeiro domingo, uma primeira vela, no segundo domingo, as 2 primeiras, depois 3, 4. Quando chega no final, estão todas acesas, não é? Anunciando que Cristo já está próximo, a luz do mundo que veio iluminar e aquecer os nossos corações. Então, essa é a origem, não é, da coroa do Advento. Na Irlanda, não é, chegando essa tradição,
na Irlanda, eles colocam uma quinta vela no centro da coroa, um pouco mais alta, mais enfeitada, para dizer justamente, para ser acesa na noite de Natal. É bem significativo, achei muito bonito isso, não é? Na noite de Natal, reúne-se a família para acender aquela vela maior, mais bonita, para significar que Cristo nasceu e que ele vem então aquecer os nossos corações, iluminar a nossa vida. Então veja bem, se nós fazemos uso desse método de preparação para o Natal na nossa igreja, nas capelas, você vai ver que todos os domingos nós vamos celebrar dessa forma a preparação para o Natal. Isso não impede de você fazer na tua casa também uma pequena coroa, não é? Circular ali, pode fazer com alguns galhos verdes, algumas 4 velas, pode ainda colocar essa quinta vela mais bonita, um pouco maior que as outras, a fim de que na noite de Natal você, reunindo-se com a família, não é, possa rezar e pedir que Jesus ilumine a sua vida. Então a coroa do Advento tem essa origem e tem esse significado. E espero justamente que, visitando as pessoas nas casas nesse período de Natal, quer dizer, de Advento, eu, Padre Francisco, possamos ver as famílias se reunindo e preparando-se para o Natal com a sua coroa do Advento. É isso. Daqui a pouco a gente tem mais. Ainda hoje a gente tem o outro conto do Vigário, a edição extra. Tá bom? Um beijo grande. Interrompemos a nossa programação normal. Plantão. Meu Deus do céu, olha, todo mundo ficou aceso, né? Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Edição especial do Conto do Vigário. Não é verdade? Extraordinário. Edição. Muito obrigado pelo carinho, pela surpresa. Eu acho que todo mundo ficou assim, meu Deus, o que é isso? É a Globo? É um noticiário Rede Nacional. Aconteceu o quê? A política está tão em ebulição que a gente, de repente, né, fica tão surpreso. Obrigado, Arthur. Mas olha só, estamos numa edição nova, quer dizer, especial do Conto do Vigário. Depois de um momento tão bonito de oração, a gente se recorda. A semana passada, o conto do... a proposta, não é, de pesquisa e para que você participasse e ganhasse uma premiação, foi a pergunta seguinte: qual é a hierarquia das festas litúrgicas? Qual é a hierarquia das festas litúrgicas? E vai para lá e vai para cá, e pesquisa de lá, pesquisa de cá. Carmen também foi atrás e tal. Ela sabia a resposta, mas ela tinha o gabarito, obviamente. Mas ninguém acertou. Ninguém acertou. Muita gente, não é, colocava lá no Google qual a hierarquia da Igreja Católica? Aí vinha padres, bispos. Não era isso. Hierarquia das celebrações litúrgicas. Aí o Padre Francisco deu algumas dicas, mas ninguém acertou. Mas vamos lá. Existe sim uma hierarquia, não é, das celebrações litúrgicas das Santas Missas. Quais são? Eu vou falar quais são e depois eu explico as diferenças. A celebração, não é, que a gente faz com mais ênfase é chamada de solenidade. Existem as solenidades, existem as festas, existem as memórias, aquelas obrigatórias e as facultativas. Então, dentro do calendário litúrgico, as solenidades são aquelas Natal, Páscoa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, são grandes festas e que a gente expressa ali na liturgia com turíbulo, com canto de glória, com uma celebração, uma liturgia mais enfática, com coisas mais celebrativas. Depois são as festas. Geralmente são as festas marianas ou as festas de um santo padroeiro, que também tem a sua importância litúrgica, mas está abaixo das solenidades.
Também nas festas a gente pode usar o turíbulo, pode usar também, cantamos o Glória e tudo mais, não é? É importante. As solenidades e as festas são sempre obrigatórias, não podem ser substituídas por nenhuma outra celebração. Não pode. Em algumas delas nem podem ser transferidas, tem que ser celebrado naquele dia. Por exemplo, dia 8 de dezembro é solenidade da Imaculada Conceição. Não é festa apenas, é solenidade. E aí, no dia 8 de dezembro, nós temos que participar da missa, inclusive porque é dia santo de guarda. Não é? Então, solenidades são aquelas festas maiores, como eu disse, as mais importantes. Depois, as festas dos padroeiros, as festas dos santos. Abaixo das festas existem as memórias também de títulos de Nossa Senhora e memórias também de alguns santos. As memórias podem ser obrigatórias, onde nós somos obrigados a celebrarmos, mesmo que aquele santo não tenha uma influência diretamente sobre nós. Por exemplo, ontem foi a memória obrigatória de Santo André Dung-Lac, né, que eram eles e um grupo, os companheiros dos mártires vietnamitas, não é? Então entrou para o calendário litúrgico como festa obrigatória, onde toda a igreja precisa celebrar naquele dia aquele santo ali. Naquele dia não é necessário celebrar com o Glória, não é necessário celebrar com glória, com incenso, mas eu preciso ter uma missa própria, as orações próprias daquele dia. A outra memória são as memórias facultativas. Quer dizer, eu posso ou não posso rezar, não fica a meu critério do celebrante ou da comunidade onde eu estou celebrando. Hoje, por exemplo, não tem nenhum santo, não é, de memória obrigatória. Mas hoje, dia 25 de novembro, tem sim Santa Catarina de Alexandria, que é uma memória facultativa muito antiga. Por exemplo, eu tenho uma devoção muito grande. Ela que era virgem, mártir e padroeira dos estudantes. Padroeira dos estudantes. Quem está fazendo concurso, quem está na faculdade, pode rezar, porque ela era filósofa. Tem 2 trabalhos hoje. Justamente, ela era filósofa. Quando eu aprendi isso, desde quando eu estava na 5ª série, eu rezo para Santa Catarina de Alexandria me iluminar, não é? Nas minhas provas. Então, eu tenho uma devoção, mas não é uma festa obrigatória, uma memória obrigatória na igreja. Por isso eu não preciso celebrar, apesar de ser uma devoção pessoal. Então, existe sim uma hierarquia. E é essa: solenidade, festas e memórias obrigatórias e facultativas. Essas são as 4, não é? Os 4 tipos de celebrações que no calendário litúrgico a gente precisa respeitar. As solenidades são as mais, com tudo aquilo, as pompas que tem, né, com prefácio próprio, com orações próprias. As festas são mais, talvez não tenha prefácio, mas são obrigatórias. Depois tem as memórias obrigatórias e depois as memórias facultativas. Tá certo? Compreendido agora? Compreendido, padre. Compreendido? Com certeza. Então valeu, segunda edição do Sim, Conto pode do repetir. Vigário. Pode repetir, né, Fernando? De vez em Podemos. quando. Espero que tenha esclarecido. Para quem não pôde responder a semana passada, fique agora sabendo que existe então uma hierarquia feita de solenidades, de festas, de memórias obrigatórias e memórias facultativas na liturgia da igreja. Tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém. Onde eu vou